Fala aí, Erasmo. Tranquilo, rapaz? Tudo bem, cara? Tudo jóia. Tudo jóia. Bom estar contigo. A gente vai estar aguardando o pessoal chegar aí. Não, beleza. Isso aí. Tem uma galera entrando aí, uma galera chegando aí. Vamos ver se a galera está chegando aí. Fala, Luan. Foi meu atleta lá no 12 Espírito Santo, entrou aí agora, Luan Braz. Fala, garoto. Um abraço. Rômulo, um abraço. Tá entrando aí uma galera fera aí. Show de bola. Fala, Everton. Everton chegou junto no. Entrou aí o Everton Buriti. Que jogou É, junto lá no Santa Cruz, treinador, grande treinador lá do Nordeste, rei do acesso lá do Nordeste. Show de bola, Everton. Abraço, irmão. pô, legal, legal. Bacana, bacana. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui na Rádio Bicuda, né, o Instagram da Rádio Bicuda. E vamos bater um papo com o Sorato aí. O Sorato já chegou na área. Chega sempre junto, né? Sempre junto na jogada, nunca atrasado. Tamo Isso aí. é importante. E aí, o papo ontem foi bom, né? Eu gostei da resenha ontem, estava tranquilo lá. Foi, cara, foi. Pô, essa resenhas dessas lives tem sido muito legais, cara. Entendeu? Muito Acho legal que. esse tempo aí de pandemia, esse tempo de que É. tá todo mundo preso, né? Eu acho que tem que aproveitar mesmo a tecnologia, né, pra gente se aproximar, já que a gente não pode estar pessoalmente, né, É cara, e verdade. ficou muito complicado. E é uma maneira sei lá, levar um pouco de uma descontração É para todo verdade. mundo, a galera tirar um pouco a cabeça dessa confusão que estamos passando, né? Aham. E O falar de futebol, né? Marcelo Pires, fala em futebol, chegou Marcelo Pires aí. O Marcelão é homem que fera. é Marcelão fera, é pô, fera em preparar goleiros aí, né? cara, qualidade altíssima o trabalho dele, cara. E Você uma chegou a pessoa trabalhar com o maravilhosa. Marcelo? Chegou a Pô, trabalhar com nós o Marcelo trabalhamos lá no junto Vasco? sim, no Vasco, no Sub-20. Aham. Ele era o treinador meu treinador de goleiro e trabalhamos juntos depois no Maricá, 2018. Lembro disso. Ah, legal, Marcelão estava na legal. Arábia e essa pandemia fez ele voltar, tá em stand-by em casa É, aguardando o que vai dar lá. eu entrevistei o Marcelo na Arábia. Ele estava na Arábia ainda, depois ele voltou. Né? A gente fez uma live também junto na Arábia, com os boleiros na rede. Foi Maneiro. muito legal. Marcelo é Foi muito parceiro, é legal. irmão, pô. Pô, que legal, cara. Que legal. É isso aí. Marcelo, muita história, cara. Teve uma resenha muito forte. E ainda É. ficou faltando história ainda, rapaz. Muito legal. Pois é, Muito pois legal. é. Poxa, bacana. O futebol nos proporciona isso, né? A gente vive uma história no futebol e assim faz um laço de amizades, né? Que descobre É amigos, isso aí. né? É uma coisa. É isso aí. Esse lado também é muito legal do futebol. Você tem problemas, obviamente, como todas as áreas, mas quando você encontra um amigo ali é para a vida toda, porque, meu irmão, os caras são parceiros, todo mundo precisou, estava ali do lado, a galera, pô, é muito legal. O futebol nos ensina muita coisa, né? Então, quando você tem esse companheirismo, né, no futebol, que é um ramo complicado, né? É Isso verdade. aí você passa a ser para a vida toda, cara. E aí a tecnologia nos ajuda a gente estar junto, né? Porque cada um Pois é, trabalha cara. num estado, num Pois é. país, né? Numa cidade, Pois então a isso é muito tecnologia bom. ajuda. É muito Temos que legal. usar o lado bom da tecnologia, né, para que a gente E é possa isso aí. aí cultivar as amizades, ter notícias, né, ou levar entretenimento. Acho que isso Aham. é bem legal. E aí a nossa esperança é que a gente volte, quando o mundo voltar ao normal, né? A gente volte valorizando mais a vida, valorizando mais a pessoa que está do outro lado, né? A pessoa que está junto da gente, né? Isso é uma mensagem muito importante, né? Não, Então, com gente, certeza. então o pessoal da Rádio Bicuda chegando aí, formando. Olha só, compartilha o link da Rádio Bicuda, né? Para as pessoas, os colegas aí, para entrarem nessa live aí, para bater um papo. Vocês podem perguntar, pode se manifestar aí, porque o Sorato é um ídolo, não apenas, a gente vai falar, que eu estou falando aqui em nome do Vasco, estou com a camisa do Vasco aqui, ó, né? Gostei muito. Na realidade é um atleta que simboliza o futebol, né?
participou dos 3 clubes grandes no futebol carioca, mais América, mais Bangu. Então, é uma pessoa que teve seu espaço no futebol carioca, viveu bem e assim deixou saudades para outras torcidas também, né? Esse programa aqui tem os nossos parceiros de ASP Distribuidora, Pizzaria Supreme, Papelaria Vaz Lobo, Arte em Vidro, LJ Informática, Alexandre Estética Automotiva, Américos Coifer, Lions Clube, Cidade Maravilhosa. A galera chegando aí. Nilson Frazão, nosso chefe lá do esporte da Rádio Bicuda, Soratão da Massa. É isso aí, o Rômulo, Abraço, ídolo. Nilson. Grande Sorato. Marcelo Pires, boa noite, amigos. Grande Marcelo Pires, né? Tamo junto, Marcelo. Né? O Marcelo falando aqui que você e Sorato fez um excelente trabalho no Vasco, né? Sim, e outras sim. pessoas já falaram isso, já testaram isso, né? E vai ser legal esse bate-papo aí. Vamos Sorato, nessa. então vocês que estão chegando na live, compartilha o link da Bicuda aí. Aproveita e segue a Bicuda, porque teremos lives aí todos os dias. Amanhã, essa semana, tá todos os dias, ou 7 horas ou 8 horas. Você vai receber sempre aquela informação de quem está fazendo a live. Então, Sorato, como é que começou a sua vida com futebol, rapaz? Você é do interior de São Paulo, né? Isso aí. Paulista legal. Qual a cidade? Eu sou de Araras, do interior. Araras. Ih, rapaz, é aquela cidade do Roberto Carlos, não é isso? Isso, Roberto Roberto Carlos Carlos é de apareceu lá, por lá, né? Veloso é de Veloso, lá. tem uma galera muito boa daquela região lá, rapaz. Tem outros jogadores aí, que Alexandre, né, que jogou muito Isso. tempo no Guarani, Santos. Tem uma galera, Ailton Lira, das Ailton Lira antigas, é é lateral, de isso, lá. é. A galera Uhum, fera de lá. uhum. Mas aí, rapaz, você começou. O quê? Você fazia muita bagunça na escola, mas vai jogar futebol, vai, vai dar trabalho. Era isso mesmo? Como foi? Como foi sua vida com Cara, futebol? assim, desde Começou. pequeno, a minha brincadeira, minha diversão era jogar futebol, né? Eu sou do interior, e no interior, cara, cada esquina tinha um gramado pra gente jogar bola, né? E aí você vê que começa a ter. Você consegue fazer algumas coisas com a bola que os outros não conseguem fazer. Então você começa a ser o primeiro a ser escolhido pro time, quando parou ímpar tal. E aí, em um momento da minha infância, eu me mudei para Leme, que é uma cidade vizinha ali de Araras, 20 quilômetros, 19 quilômetros de Araras. E é ali que eu comecei a jogar em clubes, né, que era o Lemense, na época estava na segunda divisão do futebol paulista. Comecei lá com, sei lá, 8 para 9 anos, assim, entendeu? Bem novinho mesmo. E aí fui jogando até o sub-15 hoje, né? Vamos dizer assim, para ter uma linguagem mais atual, que era o infantil, né? E um observador técnico do Vasco me viu jogando numa competição na capital, em São Paulo, que era mais ou menos nos moldes na taça sub-20 hoje, da Copinha, lá de São Paulo, né? E aí ele era uma cidade morava numa cidade próxima de Araras, Mojimirim, e às vezes a gente fazia jogos contra o time de Mojimirim, outros jogos ali na região, e ele me viu jogando essa competição, me viu alguns outros jogos, e isso em 1984, né? E aí, em janeiro de 1985, ele bate lá na minha casa, lá em Araras, bate lá na porta. Me achou lá, falou, ó, eu trabalho com o Vasco, em observar jogadores, jovens valores, tal, e eu te vi jogando e passei as informações todas para o Vasco, e se você quiser, você vai passar um período de teste lá no Vasco da Gama. Eu assim, quando eu comecei a ver que eu estava tendo um certo destaque ali no meu time, nos jogos que a gente jogava, nos campeonatos que a gente disputava ali, eu tinha sempre um certo destaque. Eu já comecei a falar com meus pais, né? Eu falei, ó, apareceu uma oportunidade, eu quero ir, eu quero tentar, porque, sei lá, eu tenho. Depois que você passa a ver que você tem qualidade, né? E você passa a sonhar com isso, né? E eu, assim, sonhava com isso, pô,
cresci ouvindo jogos importantes no rádio, né? Assim, às vezes tinha jogos na televisão. Antigamente era um pouco mais difícil, mas sempre tinha, assim, não perdia um, entendeu? E aí começava a sonhar com isso, né? E aí eu vim para o Vasco em janeiro de 1985. Cheguei aqui, cheguei no Rio na época do Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, cara. Tava rolando o primeiro Rock in Rio, no Rio, aqui no Rio de Janeiro. E aí fiquei um período no Vasco, um mês e pouco, sei lá. E aí fui aprovado. E aí minha vida começou no Vasco, né? No juvenil, no sub-17. E aí, já primeiro ano, 85, campeão juvenil, tal. A gente tinha uma geração muito promissora, né? E a gente foi tendo destaque nas categorias de base, chegando até chegar no profissional em 88. Beleza. E uma coisa, rapaz, nessa caminhada aí, de base, o Robson Abreu, nosso comentarista aqui da rádio, ele pergunta o seguinte: como você vê o tratamento dos jovens na base dos clubes atualmente? Como você vê o tratamento que o clube dá aos jovens hoje? Hoje, assim, a coisa tá assim, melhorou muito, entendeu? Apesar que a gente vê alguns clubes aí com dificuldade, problemas econômicos, mas assim, eles começaram a investir mais na base, né? Você vê, tem clubes aí que já investem pesado na base. E acho que mais pouco tempo para cá a gente vê os trabalhos de base assim muito bem feitos, jogadores assim com uma formação boa, muito boa, entendeu? Às vezes falta um pouco de mais qualidade técnica, mas você vê que é um atleta que tem uma compreensão da posição, do sistema, conhece a posição, às vezes sempre joga mais de uma posição, que é o que todo mundo espera, acho que pela modernidade que o futebol tem hoje, que você precisa ter, ter qualidade nos três setores do campo, e a gente vê isso, essa formação muito melhorou muito e sempre foi e sempre vai ser a saída para os grandes clubes, resolver os problemas dos grandes clubes, né? Assim, quando você investe, tem um trabalho sério de qualidade e realmente dá resultado, né? Você vê aí os, por exemplo, o Vasco toda hora um jogador em cima, o Fluminense toda hora vários chegam ao profissional, o Flamengo a mesma coisa, Fluminense, Botafogo também está começando a fazer um trabalho legal também. Então, assim, eu acho que é a saída, né? Acho que a base tem que ser bem tratada. Eu acho que de um certo tempo para cá os clubes entenderam melhor isso e começaram a investir. Obviamente, quem investe mais, a probabilidade de ter mais sucesso, né? Porque o futebol é muito caro e não é. E assim, quem investe mais leva vantagem de ter uma melhor condição, né? Na captação, em estrutura, em tudo, para poder formar esse jovem, né? Mas, insistindo na pergunta, ainda insistindo nesse ponto da base, na tua época era mais fácil subir? Assim, o jovem, na tua época, o jovem da tua época encontrava o profissional era mais fácil se enturmar no profissional e se adaptar ao jogo? Você acha que hoje não está tendo mais dificuldade? É a impressão só. Eu não sei se é só uma impressão ou se existe essa dificuldade maior Assim, hoje. eu acho assim que é, na minha época, como falei, a gente tinha uma geração muito forte, né, tecnicamente, né, muito boa. Então, assim, cara, da minha geração, chegou no profissional eu, Bismarck, William, Tiba, França, Ayup, Carlos Germano, Cássio, cara, um monte, né, cara, um monte. Depois veio o Valdir, veio o Edmundo, veio. Então, assim, eu acho que depende muito da estruturação do profissional, do time de profissionais, entendeu? Porque às vezes você vê que o garoto tem qualidade, mas chega no time de cima, às vezes, num momento em que o clube O clube não está bem, né? não Uhum. está bem, isso influencia, por mais que o garoto tenha qualidade, isso influencia muito, entendeu? Então, assim,
Eu acho que vai muito do momento que o profissional está atravessando, entendeu? De chegar, esse garoto ter uma estrutura de time, né? Não falo nem no clube, mas de time realmente que ele vai se encaixar e vai se sustentar e o time, esse conjunto pode conduzir a coisa que ele possa se destacar ou render bem. Então, assim, é muito. Esse momento é muito delicado, né, cara? Ou você, quando é realmente acima da média, você chega e estreia e já mostra logo de cara, né? Mesmo assim, às vezes você vê aí grandes nomes aí, atletas promissores, às vezes oscilam um pouco, que é natural do jovem, às vezes por uma necessidade de ter um jovem promissor logo numa vitrine maior, queima-se algumas etapas, então isso também prejudica um pouco, mas é, 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 eu acho que é do momento que a equipe principal esteja passando, isso aí é fundamental para que esse atleta que é promovido para os profissionais chegue, encontre uma tranquilidade, saiba que o conjunto pode sustentar bem ele, inseri-lo no todo o contexto ali passar essa tranquilidade para ele se desenvolver, entendeu? Eu acho que Uhum. esse, assim, foi o meu caso, por exemplo, quando eu fui profissional, o profissional estava passando num bom momento, aí cheguei, pô, só assim, saiu uma peça importante que era o O Romário, time já pô, estava redondinho, né? Tudo e eu encaixado, né? encaixei ali, e aí tua qualidade aparece, entendeu? E Uhum. os outros te dão essa segurança, te dão esse suporte. Então mas quando o atleta realmente tem qualidade, tem personalidade, isso a gente tem visto aí, ele chega e realmente, por mais que seja difícil, mas ele consegue aí mostrar qualidade e ser notado, né? Legal. Agora, o Sorato, quando eu vejo você, quando eu leio o teu nome, só vem uma cena na minha cabeça. A bola viajando da direita, encontrando a cabeça de um camarada entrando alguma flecha lá na área de São Paulo. Rapaz, em cima dessa visão, eu tenho uma percepção também assim, com os laterais. Cadê os laterais brasileiros? Cadê os laterais que sabe subir, né? Que avança e tem um É. cruzamento perfeito. Luiz Carlos era mestre nessa área, Sim, né? sim. Mas assim, os jogadores hoje tu tem um Rafinha hoje no Flamengo que cruza maravilhosamente bem, que dá um passe, né? Ao longo dos anos teve laterais maravilhosos. Mas cadê hoje, assim, hoje quando você procura nas equipes brasileiras, você não encontra alguns laterais, mas que têm deficiências no cruzamento, às vezes vai bem, mas deixa brecha lá atrás. Você, isso é questão de quê? Falta de treinamento, falta de olho, assim, visão. Você é um bom lateral. De ajeitar, lateral é muito importante hoje. Não, com certeza. Eu acho assim, acho que mudou muito o futebol em relação, estou falando ao modelo de jogo das equipes, né? Hoje é um jogo mais apoiado, então você tenta envolver o adversário com mais posse de bola, com tantas infiltrações, trocando passes curtos, né? É, e vai, mas acho que isso é cíclico. Chegou um momento que as equipes jogavam no 4-4-2 quadrado e que tinha aquele corredor lateral aberto para ultrapassagem dos laterais, né? De um tempo para cá, as equipes começaram a jogar no 4-3-3, que sempre tem um extremo ali, então, o trabalho do lateral é mais um apoio por trás, às vezes, raramente chega no fundo e faz esse cruzamento, é um pouco uma bola mais trabalhada, mais em triangulações e mais curtas, né? Mas eu acho que o futebol é cíclico, né? Então, eu acho que daqui a pouco vai começar a aparecer novamente esse corredor, aí com a ultrapassagem do lateral para fazer esses cruzamentos. Obviamente que a gente vê aí muita dificuldade, muita deficiência em vários laterais nesse fundamento, que era chegar ali no último passe, ter essa qualidade ali, e a gente no Brasil aqui nós tivemos aí grandes laterais, tanto os direitos quanto esquerdos, né? Mas eu acho que é por aí, eu acho que é o modelo de jogo que mudou um pouco
e apesar que você já vê alguns times aí utilizando disso, que como as equipes estão muito compactas, os times que conseguem usar bem amplitude, conseguem esse espaço nos corredores laterais aí, que às vezes com um homem que venha, não necessariamente o lateral, mas um meio campo que cai ali, ou esporadicamente, um lateral que passe ali, e obviamente esse último passe é, é, é importantíssimo e tem que ser trabalhado, e a gente às vezes tem visto dificuldade de vários jogadores aí nesse fundamento, né? Tá. E aí, seguindo a tua carreira, né? Segundo a tua trajetória, você chegou no Vasco e tal, e logo, logo você subiu, né? Você chegou em 85 e 88 já estava no time de cima, não é isso? É isso aí. Eu comecei a treinar nos profissionais em 88 ali Quem era na o metade, técnico? era o Sebastião Lazzaroni. E na fase final do Carioca de 88, eu já estava no profissional, tinha entrado num jogo contra o Goytacás em Campos, uns 5 minutinhos, só para sentir aquele gostinho realmente de quebrar aquele gelo, né? E, e, e aí o Romário, no jogo contra o Flamengo, era uma sequência de jogos contra o Flamengo, o Romário se contundiu num jogo lá e não teve condição para jogar, e foi onde eu estreiei. Tá, mas diz Que uma coisa, tá? Antes dessa estreia aí, um hiato aí. Como é que era? Como você observava o baixinho naquela época? Como é que foi treinar com o Romário? Como é que você percebia esse jogador? Cara, a gente já via ali que era um cara muito acima da média, né? É, sempre com uma personalidade muito forte, né? E uma qualidade assim absurda, né, cara? Assim, ali dentro da área realmente difícil, não tem igual não, entendeu, cara? Então assim, ele já vinha com essa com isso dele, né? Desde a base do Vasco, já, ele nos juniores, no sub-20 ali já se destacando, aí subiu logo para a equipe de cima e havia muita qualidade, muita realmente assim Um muita absurdo, né? facilidade, né? Aham, Facilidade, visão do gol, assim, uma coisa absurda realmente, né? E verdade. acompanhar isso de perto foi bom. Acho que tanto ele quanto o Roberto, que eu peguei o Roberto ainda no Pô, Vasco em aham. 88. Então, assim, a gente, pô, a gente subia ali, cara. Para jogar Então, com o Roberto, Dinamite. pô, cara, treinar com os caras, ver ali como é que eles batiam, dependendo da região da área, como é que era a finalização, posicionamento, isso tudo, pô, aprendi muito com eles, né? Não tem como, né, cara? Verdade. E aí, e quem eram as suas referências ali nessa época aí? Você, garoto, subindo, quem eram as suas referências de atacante? Cara, era. Como eu vi muito cedo pro Vasco, eu acompanhava muito ali, né, cara? Mas assim, o Roberto era sempre assim, antes de eu chegar no Vasco, eu me lembro muito bem de quando ele voltou do Barcelona pro Vasco naquele jogo contra o Corinthians, pô, 5-2, ele fez os 5 gols. 5 gols, Então, aquilo ali, pô, acho que foi em 82, né? Eu acho que isso. 82, foi 82 isso. Isso aí, eu lembro que pô, eu estava em São Paulo, esse jogo passou para São Paulo e eu, pô, cara, aí a partir dali comecei a prestar mais atenção. Então, assim, eu era atacante, gostava de ver Roberto, de garoto lá, pô, mas em São Paulo tinha Careca, tinha pô, Edmar, pô, tinha uns caras assim Evaí, né? Tem uns caras Evair, sinistros. tinha uns caras Bom sinistros. de Então, área pra assim, caramba. tinha muitas referências aqui, pô, próprio no Rio, aqui os grandes times tinha, pô, Washington no Fluminense, Aham. eram atacantes assim que realmente com uma característica próximo da minha e eu sempre parava para observar esses caras, né? Beleza. Então, decisão de 88, o Romário sentiu, o professor chamou o Sorato. E aí, como é que foi o coração? Cara, eu estava treinando ali no profissional já há um tempinho, né? E assim, esperando uma oportunidade, estava treinando bem, e na época o Romário se machucou, aí teve
uma dúvida do Lazzaroni entre eu e o Tiba, que também estava no profissional, que era outro da base também. E aí o Giovani falou que eu devo muito a ele, porque ele conversou com o Lazzaroni, ó, que assim, uma característica mais próxima do Romário era a minha no momento, entendeu? Que o outro atacante era o Vivinho, era um jogador Mais de mais de lado, lado. né? Era um É, ponta direita, né? e o Tiba também tinha essa característica um pouco mais de lado de campo. E aí o Giovani brinca comigo até hoje. Pô, graças a mim que você jogou. Eu falei, não, que isso? Falei, que isso? Foi o Lazzaroni que me lançou, rapaz. Ele que escolheu. Pô, E ele ainda me deu o passe pro meu primeiro gol ainda, pô. Primeiro gol da estreia, ele que me botou na cara do gol praticamente. como é que foi esse jogo? Conta então a história como é que foi a história desse jogo, rapaz. Ah, foi um Vasco Flamengo, final acho que do terceiro turno do Campeonato Carioca. É, e a gente tava com um timaço realmente, né? O Vasco era um timaço, pô. Uhum. E, e ganhamos de 3-1, né, cara? Eu fiz acho que foi o segundo gol e o terceiro. O primeiro foi do Vivinho de cabeça. E eu fiz o segundo, o terceiro, o segundo, o meu gol, o Flamengo saiu jogando com Edinho, era Edinho e Leandro a zaga. Olha a zaga do Flamengo. Zagalão, não é? Os cara, uhum. Leonardo Era na, um na, timaço. Leonardo na lateral esquerda e Jorginho na direita. Olha o time do Flamengo. E Zé Nossa. Carlos no gol. Zé Carlos no Final do gol, Zé né? Carlos. É, final do Zé Carlos. É. Goleiraço. Aham. E aí o Edinho foi sair com a bola dominada. O Edinho jogava na zaga pelo lado esquerdo, né, quarto zagueiro. Isso. É, Leandro mais o, nessa, lá o direito. mais do lado direito. E aí o Giovani roubou a bola do Edinho, conseguiu assim, mais ou menos no grande círculo, um pouquinho, quase, quase dentro do grande círculo ali. E aí, quando eu vi que ele roubou e o Edinho tinha deixado aquele espaço, eu dei aquela diagonal curtinha ali, né? E o Giovani era mestre nessas bolas, né, cara? Uhum. Nesse último passe ali aí caiu na pinta, né? Deixou pô, aí eu tive a felicidade, acertei um chute, aquele que pega na veia, como se diz, né? Que a bola deu uma subidinha ainda, deu uma quicada, levantou um pouquinho, eu encaixei bem o pé na bola, um chute cruzado forte, né? E o outro gol, o terceiro, foi uma bola que um ataque Vacilaram, no, né? um ataque pelo lado direito, meteram uma bola para o Cocada, só que foi muito comprido, o Leonardo dominou. E aí o Uhum. Cocada foi pressionar o Leonardo. E naquela época você podia atrasar para o goleiro, né? Uhum. E aí o Leonardo pensou, quando rodou para dentro, ele tocou assim pro Zé Carlos, e o Zé Carlos estava saindo rápido. Pô, aí passou da bola, a bola sobrou na linha da pequena área, sem goleiro, sem. O mérito foi acreditar naquela jogada, né? Sim, sim, O sim, mérito sim. foi esse, Uhum. né? De Uhum. estar ali, de saber que podia acontecer alguma coisa. E assim, eu falei até ontem na minha live, nem nos meus, nem nos meus sonhos Os eu melhores sonhos. imaginaria que a estreia fosse daquela maneira, né? Porque Uhum. ali cara, é o que o atleta de base luta para chegar, né? Para ter essa primeira oportunidade e quando você vai ainda num momento importante contra um rival também de qualidade, isso tudo tem uma repercussão maior e assim, todos passam a te olhar pô, com olhar diferente. Falou, pô, o garoto chegou, não se intimidou, e a partir daí fiquei direto no profissional, né? Não, não tinha como mais. E depois, no ano seguinte, o Baixinho foi embora, não foi isso, né? Não, foi no mesmo ano, Foi em foi no fim, 88, é. foi, O Baixinho, acabou isso, ali o campeonato carioca. isso, Nós tivemos aí depois a gente foi para uma excursão para Portugal, Espanha, e ele nem voltou mais. Ele fez um jogo, acho que um ou dois jogos contra o Porto, lembro um Uhum. jogo amistoso contra o Porto, e depois já foi vendido. Agora você tinha, a sua batida de bola, você
quase sempre era na veia. Você, e interessante que muitos campos irregulares, né? Sim, O sim. Cariocão, os campos, até o próprio Maracanã tinha muitas irregularidades, né? E você Isso. conseguia sempre pegar aquela bola de jeito, uma batida sempre firme. Você É. treinava isso? Você já veio dos rala-coco lá de São Paulo? Não, Como assim, você faz é isso? tudo treinamento, né, cara? Assim, Aham. obviamente eu tinha assim, batia bem na bola, obviamente, né? Mas eu treinava muito e na base, no Vasco, o treinador era o Nilson Gonçalves, que infelizmente também já faleceu, e o preparador físico era o Dimas Viana. Então, assim, e eram só os dois na comissão técnica. Então, assim, às vezes acabava o treino com o principal, com o treinador, com o Nilson, aí o Dimas me chamava os atacantes para a gente trabalhar, bater na bola de chapa, que assim, a minha região de jogo era mais assim próximo do gol, então era um chute mais de precisão, era um chute mais colocado, não era um chute mais de chapa, então assim, eu treinei muito, então eu tinha essa facilidade de bater de chapa na bola e bater de pé de pé numa distância um pouquinho mais longa também, então assim, isso tudo é trabalho, trabalhei muito, treinava muito, isso, e quando você já tem uma certa qualidade, você vai se aprimorando cada vez mais, né? Uhum. É verdade. É, Palmeiras, Cruzeiro, Juventude, Santa Cruz, Bangu, Botafogo, Comercial, Gama, América Mineiro, América do Rio, Paulista, Malverde, de onde é isso? De onde é esse time? Esse Mal, é da Malverde, Hungria. da Hungria. É, Fluminense, Marília, Atlético Sorocaba, Madureira, Macaé, Cabo Friense, Bahia, Ituano, Vitória, Atlético Goianiense, Bacabal, CFZ, Tigres do Brasil. 503 jogos, 240 gols. É o que eu tenho aqui nas estatísticas é aqui. Não isso sei se aí, esse número é esse. é isso aí, Rapaz, é isso aí. é meio gol por jogo, rapaz. É quase isso Ah, aí. Era a isso minha média. é um índice muito, Era a minha muito média bom. aí, acho que era meio gol por Um gol a jogo cada, quase. um gol a cada dos jogos, né? Na média, Era né? por aí, era por aí. Aham, Minha média era aham. mais ou menos essa aí, cara. Cara, a pergunta foi até de um colega aqui na live aqui que eu não gravei. Do tio Gil, do Gil. O que faltou na sua carreira? O que você acha que faltou na sua carreira? Ah, cara, assim, em certo momento, acho que assim, quase aconteceu que eu cheguei a ser convocado pelo Falcão em 91, e aí o Vasco estava com problema com a CBF e acabou não me liberando. Então acho que faltou isso, mas assim, é uma coisa que, assim, obviamente seria legal pra caramba, mas assim, é uma coisa que passou e que também, se não aconteceu, não era para ter sido realmente, entendeu? E minha carreira seguiu de uma outra forma. Eu acho que a questão acho que é essa, acho que todo atleta pensa em chegar na seleção. Eu na base, que tinha uma época que eu sou de abril, né? E tinha uma época que você tinha que ser depois de agosto para ser convocado, tinha essas Aham, paradas, então eu sim. quase nunca tinha idade, né, para isso. Mas hoje em dia mudou isso, né? Mas acho que também foi legal dessa forma. Mas acho que se faltou alguma coisa, acho que foi isso. De repente ter tido uma oportunidade de fazer, de repente, É sei que lá, agora na figurar tua na seleção. época, esse final de 80 e 90, cara, muita gente boa, né, cara? Muita gente Porra, boa ali era na frente, né, cara? brincadeira. Era uma Cara. disputa absurda, né? E os Sim, caras sim. fenomenais, né? Você já citou aí o Careca, É, é, Ivaí, né? Aí tinha o é. Bebeto, que jogou contigo também, né? Isso, Romário, né? E é. aí, pô, e tantos jogadores assim, Não, Tinha o Miller Viola, que. Viola, Viola, Miller, que é da mesma caramba! idade, Aham, era era uma muito galera complicado, realmente parceiro. complicada. Muito complicado, assim. É claro que você teve uma carreira muito interessante. Hoje com esses números, jogando hoje, bem, já estava na Europa já, né? Porque quem Com faz. certeza. É. Então, são coisas assim que. Mas tu jogou numa época muito legal mesmo. E quem foi o teu melhor parceiro de ataque, cara? Pô, cara, eu joguei com grandes parceiros, cara, assim,
pô, desde lá da base, Bismarck, William, assim, que jogavam mais próximos de mim ali, pô, Mauricinho, um período no Vasco, no Botafogo também, joguei, pô, mas acho que o Bebeto é o jogador, assim, que realmente as características minha e dele, assim, se encaixaram muito, né, cara? O Edmundo era o Bebeto, o Brand Gustavo falou do Edmundo também, joguei com o Isso Edmundo. é. Aham, aham. Então, assim, eu joguei com grandes parceiros, né? Mas acho que por característica mesmo, acho que eu e Bebeto, assim, o Bebeto tinha uma jogador de mais mobilidade, maior mobilidade, né? E um jogador mais centralizado, mais de presença de área e tal, então a gente se completava bem nisso, e o Bebeto foi um craque, né? Ele flutuava muito ali, né? Era Isso, inteligentíssimo, né? E ali aí, nas costas dos volantes sim, e nas meias ali, então isso. era um cara, e assim, eu ficava atento porque sabia da facilidade dele, de movimentação, de repente achar, e assim, me encontrar, então acho que por característica foi o Bebeto mesmo. Uhum. Você jogou nos principais clubes cariocas, inclusive nos mais tradicionais pequenos, né? O América Bangu também. O Flamengo é o único grande clube que você não jogou. Em algum Isso. momento você teve a oportunidade? Se você teve, por que não rolou? Essa é uma pergunta do nosso amigo Guga Assis, narrador da Rádio Bicuda. Ô, Guga, obrigado aí pela pergunta. Não, cara, assim, eu não, assim, nunca teve, assim, interesse, assim, nunca surgiu a oportunidade, nunca se cogitou isso. Só no final da minha carreira eu tenho um amigo que meu filho estudou com a filha dele, com a filha dele, ligado ao Flamengo até hoje, e que a gente tinha uma amizade, e mais pro final da minha carreira o Flamengo precisava de um atacante, ele chegou a conversar comigo, mas assim, nada oficial, porque ele não tinha essa função dele no clube, não era essa, entendeu? Ele tinha como, de repente, levar o nome, mas assim, acabou que eu falei, deixa pra lá, eu sei que essa coisa é difícil e tal, mas também, cara, até é melhor assim, né? Acho que pela minha história com o Vasco, pela identificação que eu tenho com o Vasco, assim, eu acho que, pô, acho que teria sei lá, não uma resistência se fosse isso acontecesse, né? E minha história com o Vasco, com a torcida do Vasco é linda, é fantástica, cara. E eu não senti falta não de não ter jogado lá. Rapaz, dá um rolo. Aliás, deu um rolo que você estava lá na época que o Bebeto saiu do Flamengo e veio pro Vasco, né? Isso, Deu uma confusão doida lembra aquilo, daquilo? rapaz. Cara, aquilo era bem, Que pô, era rolo, né? é a Foi maior jogada de mestre, rivalidade. né? Jogada de É, mestre aí da é, direção do Vasco, né? Na época isso. foi um rolo, mas foi um rolo tremendo que foi, né? Isso aí, Sorato. E aí você seguiu, teve uma boa fase também no Palmeiras, pegou naquela época do Isso, Parmalat, né? isso, Você, isso. você foi treinado pelo Luxemburgo pegou o É, Luxemburgo lá também, né? eu Você, quando eu fui era o Nelsinho Batista, quando eu fui pro Palmeiras. E aí depois ele saiu, veio o Tacílio Gonçalves, que na época estava no Paraná Clube, veio do Paraná Clube pro Palmeiras, e depois o Luxemburgo. e assim, quais foram os maiores treinadores que você trabalhou, assim, que mais marcou a sua carreira, né? Não estou dizendo que os melhores, mas o que mais te chamou a atenção, o que mais você teve afinidade, os que mais marcaram? Cara, assim, eu trabalhei com grandes treinadores, né? Pô, Luxemburgo, Antônio Lopes, Lazzaroni, Sebastião Lazzaroni, Joel, cara, eu trabalhei com grandes nomes, né, cara, assim, mas assim, trabalhei com o Zagallo, né, cara, assim, no Vasco, e realmente o conhecimento de futebol era absurdo, assim, era coisa diferente, assim, em termos de observação, de ler o jogo, então assim, era realmente algo impressionante, assim, entendeu? De Não é à mexer com o toa. jogador, né? De arrancar É, os e, brilhos do jogador, né?
E não é à toa que chegou onde chegou, que conquistou, né? Acho que é mérito do conhecimento que ele tem e realmente é algo que impressiona, né? Então, eu acho que assim, deles todo, o Luxemburgo também impressionou muito quando foi para o Palmeiras, mas assim, trabalhei com grandes nomes, cara. Legal. E hoje o Sorato é treinador, né? Sorato. Aliás, você tá em algum clube? Você Não, tem não, trabalho não, esse ano? Não, não não, chegou a ainda não, trabalhar nele. ainda não é. O teu último clube foi? Foi o Maricá, Futebol Foi lá Clube no Maricá. em Em 2018. Ano passado também 2018, não. né? Isso. Legal. Como é o time do Sorato? Se você tem a oportunidade de pegar uma equipe e puder, né, e puder já desenvolver o esquema, já trazer os jogadores apropriados para o seu esquema, como joga a equipe do Sorato? Cara, eu acho que hoje, né, cara, eu acho que, assim, obviamente depende muito do Do elenco que que você você tem, tiver, isso. das características do elenco de jogadores que você tem, né. Eu acho que hoje uma coisa que não tem como fugir é essa compactação, né, essa compactação aí não tem jeito e se você não tiver isso, vai sofrer muito, entendeu? Porque vai aparecer os espaços, vai dar muito espaço pro adversário. Mas assim, eu gosto muito do 4-3-3, entendeu? Mas eu assim, obviamente quando está atacando e eu gosto às vezes de jogar com um dos extremos, às vezes um cara que se transforma em meia também. Então assim, é um cara que por característica não é tão agudo, às vezes, né? Não é um extremo tão agudo, mas é um cara que vem e se junta com os jogadores de meio também, e que venha para dentro do campo em certos momentos, para criar um corredor ali, para uma ultrapassagem do lateral, até mesmo para um outro volante que consiga ficar aí por ali, e o lateral também. Então, assim, mas acho que isso depende muito das características do elenco, entendeu? Então, você vê aí alguns times já mudando um pouquinho, não tem, voltando às vezes para um 4-4-2 mais quadrado por dentro, com dois volantes, dois meias que se partem do princípio que estão nas extremas, mas que vêm para dentro do campo. A gente já vê alguns times fazendo isso. Eu acho que você tem que criar alternativas para o teu time, e por isso que a gente falou lá no início da formação, que essa formação hoje com jogadores que têm esse entendimento, que conseguem desempenhar mais de uma função dentro de campo, eu acho que isso é o que está se exigindo dos atletas hoje, né? Mas acho que é por aí, cara. Eu já joguei várias formas por característica dos meus elencos. Já Sim, joguei no, mas no 4-2-3-1, já joguei no aham, 4-1-4-1, já joguei no 4-3-3, entendeu? aham. Mas o teu time, você prefere esperar o adversário? Você prefere deixar a bola com o adversário para Não, sair rápido? Ou você prefere construir o jogo, propor o não, eu jogo? acho que não, eu acho que assim, eu acho que os meus times, assim, principalmente no Vasco lá, a gente teve um período que eu jogava da mesma forma dentro de casa e fora de casa. Porque eu entendia que primeiro você tem que formar os jogadores de time grande, com responsabilidade, sabendo do que é o time. Então, assim, obviamente eu quero jogar sempre com a bola, construindo o jogo, é, 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 propondo o jogo, que é o que se espera, obviamente, de um time de qualidade e que tenha. Mas meus times sempre foram ofensivos, foram times que jogaram para frente, times que gostam de agredir o adversário, então é por aí. Legal. Aqui o pessoal está perguntando direto, Pablo Rocha. Ô, Pablo, ele pergunta qual foi o melhor parceiro de ataque, ele já falou aqui que foi o Bebeto, né? Isso. O Gil do Povo aqui, o nosso amigo da Bicuda, ele pergunta, o Jorge Jesus é o melhor técnico no Brasil na atualidade? Cara, isso se mostrou no ano passado que é o atual campeão, né? Obviamente é um trabalho de muito diferente do que a gente tem visto normalmente.
chegou e mostrou porque veio, né? Então, acho que a gente tem grandes treinadores aqui. O que o Renato Gaúcho, por exemplo, fez com o Grêmio, pô, não tem como você não, não incluir o Renato aí, o próprio Luxemburgo no Que ele Vasco ano fez com o Vasco, passado, né? Ano passado, né? entendeu? Pô, Isso. com o elenco que ele tinha, o que ele pôde fazer com o clube, tanto é que hoje já voltou para uma equipe que tem uma condição de brigar por títulos, né? A gente tem grandes treinadores do Brasil, Dorival Júnior, pô, a gente tem muita gente boa, entendeu? É que quando não ganha, né, cara, Uhum. e coincidiu ano passado de dois estrangeiros terem assim, destaques, né, o Jorge Jesus e o Sampaoli, né, mas eles são diferentes, são treinadores de muita qualidade realmente, o trabalho deles já era visto e falado onde eles trabalharam, né, eles tinham esse destaque, né, e o futebol brasileiro, acho que isso é bom, com certeza isso é bom, porque acho que mexe um pouquinho com todos os outros e com certeza a gente já vai ver evolução de grandes treinadores, dos outros treinadores aqui no Brasil também. O Robson Abreu é comentarista e é apresentador também da Rádio Bicuda. Ele pergunta: por que hoje em dia não temos camisa 9 que não fazem gol? Hoje tá o do falso 9, né? Apareceu, tirou É, onda e tá perdendo o camisa 9. O Roberto Janovic está perdendo Sorato, está perdendo, né, aquele camisa pois 9 é, dentro da pois área ali é, que fazia pois gol e é, vai ir, né? pois é. O que está Ô Robson, acontecendo? um abraço pro Robson aí. Cara, eu acho que primeiro que eu acho que é um período realmente que o futebol brasileiro está passando de escassez desse jogador, da qualidade desse jogador, entendeu? Outra que os times optam hoje por um, por um atacante mais centralizado de maior mobilidade, que às vezes ele não tem tanta presença de área, entendeu? É um jogador que se junta às vezes no meio para trabalhar essa bola, ou de abrir espaço para os extremos entrarem numa diagonal ali. Então, assim, mas eu acho que o futebol brasileiro, como característica, ou outros grandes clubes, por exemplo, o Vasco sempre formou grandes camisas 9, também a gente está vendo uma dificuldade nisso. Eu acho que tem que continuar batendo nessa tecla, porque eram os atletas que realmente se destacavam e chamavam a atenção do mundo todo pela quantidade de gols. E isso você pode formar esse jogador, porque qualidade a gente tem visto aí, sei lá, todo ano, todas as equipes grandes aí lançam um jovem valor aí e vão trabalhar um 9 também. Acho que essa dificuldade é até da própria seleção brasileira, né? Não ter um centroavante, esse característica de 9-9, né? Tem, pô, o Gabriel Jesus e o Firmino, que tem uma outra característica. Então, acho que é uma questão realmente de um momento que o futebol brasileiro está atravessando, que está faltando esse jogador, né? E você, qual camisa 9? Qual a melhor camisa 9 que você já viu jogar? Pô, cara, eu E, assim, já emendando, e qual camisa 10 ou camisa 8 que tinha aquele passe mágico? Qual o melhor que você já viu? pô, cara, assim, ó, o 9 para mim, ó, concura é o Roberto, né, cara? Assim, cara que, O cara é pô, meu fenômeno, né? irmão, Fantástico, né? finalizar, Fantástico. pô, cabeça perto da área, longe da área, perna direita, perna esquerda. Eu acho que ele, assim, é o cara que me espelhei, que foi minha referência também. E depois, eu gostava muito do Van Basten também, do Milan, um cara que chamava muita atenção, que eu gostava muito. Infelizmente teve um problema de contusão que interrompeu, que reduziu a carreira dele muito, né? E 10, cara, pô, meu irmão, eu joguei assim, cara, no Giovani, joguei, cara, com Bismarck, com William, por Aquele exemplo, vídeo no também, olha, Vasco. colocava uma Pô, bola cara, bacana também, né? Poxa, no isso Palmeiras a faz gente muita falta tinha, hoje, né? É. pô, no Palmeiras a gente tinha, pô, Chegou a jogar o Alex? Chegou a jogar. Não, o Alex veio Não, muito Alex depois, né? O não, Alex Alex veio não, depois. foi depois, é. É isso. Cara, joguei com
com Rincon, Fred Rincon, joguei com Zinho, pô, eu joguei com grandes camisas 10, assim, característica de 10, né, cara? Então, Aham, assim, sim, sim. mas assim, eu acho que desses aí, o Giovani era um cara, assim, que era Ali sobrenatural, né? impressionante. Ele tinha uma batida Impressionante, na assim. bola que ele Questão colocava a bola. de... Colocava a Romário bola fez, onde... Romário fez É muito muito. gol com o lançamento dele, fez muito. A Sim, velocidade do sim. Romário, né? E você também, É. né? Mas Sim, ele sim. colocava uma bola que era um absurdo, né? Aí, o doutor Pegava a Marcos entrou zaga aqui. de costas. Hein? Pode falar. Doutor Marcos Fernandes Teixeira, lá do Vasco, Vi, me é do Vasco. chegou. Fala, doutor, tá na linha de frente aí, pô. Manda brasa aí, cara. Isso aí, se guarda, se Força guarda. aí. É. Geraldo Florencio também disse que você foi o melhor camisa 9 que ele viu jogar, né, rapaz? Pô, Eu tenho aquela referência. Ah, Geraldo é parceiro, pô. ah. Fala, Tu tá pagando quanto? Ó, depois da pandemia tem que pagar um jantar pro cara aí, pô, rapaz. Geraldo, um abraço. Valeu. Valeu, Geraldo. Valeu pela tua participação aí, cara. Rapaz, voltando a falar do nosso Vasco da Gama, rapaz. Ano político, o Vasco passou um 2018 complicado, 2019 começou muito, né? A diretoria fazendo das tripas coração, vem a pandemia para piorar, e Pois agora é. vem uma eleição, né, cara? O que que falta? O que que o Vasco precisa para arrumar a casa ali e ser o Vasco? Porque a torcida dá um espetáculo. Apesar do ano terrível de 2018, a torcida foi fenomenal, né? E o que Sim, que falta sim. pro Vasco, cara? O que que falta pro Vasco? Cara, assim, a gente vê muitos tempos, assim, né, cara, de muito tempo já o Vasco nessa dificuldade, né, cara. Então, é, eu acho que, assim, o Vasco está num momento que não pode errar, né, cara. A gente vê o esforço aí da atual diretoria tentando melhorar, ter algumas ações para tentar colocar o clube nos trilhos, para apontar para um crescimento, para começar a apontar para melhorar como um todo o clube, né? Mas é uma situação que eu acho que nessa próxima eleição o Vascaíno não pode errar, né, cara? Eu acho que quem tem que ganhar, eu acho que vai ter o melhor projeto e a condição de trazer dinheiro novo para o clube, porque as receitas do Vasco, que a gente sabe aí, a maioria da televisão e já está comprometida pra caramba, então assim, o Vasco tem um lado que você falou aí da torcida, que eu acho que aí é a grande saída do clube, que o que a torcida fez aí nessa campanha de adesão de sócios aí do ano passado e está voltando agora com tudo, que é importante que se continue, que eu acho que a saída do clube sempre é o torcedor, é um torcedor sofrido, é um torcedor que se mostra presente em todos os momentos, pô, ano passado todo jogo em São Januário enchia São Januário, então acho que assim, o que eu falo para o torcedor é isso, acho que você tem que analisar os candidatos, analisar os projetos de cada candidato e ver aquele que é mais coerente e aquele que está trabalhando já para fazer que a coisa quando mude, né? Então, assim, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que o melhor projeto tem que ser, porque o Vasco não pode errar de novo. Se errar novamente, eu acho que vai ser bastante complicado aí a situação, né? Fred dos Santos pergunta: lembra da tua passagem aqui? Aqui é onde? Acho que é no Fred Vitória, Santos. cara. Acho que é no Vitória da Bahia. Eu vi Ah, aqui, sumiu aqui também a isso pergunta. subiu. É Fred Santos É, oficial. Olha, isso, isso, daí. isso. Agora você Cara, é. Pode falar. não, Pode continuar. lá na Bahia eu tive um momento bem legal aí com, no Bahia em 2006, né, Aham. que foi assim, o Bahia na Série C, e aí eu tava na final de carreira, e fui artilheiro da Série C do campeonato e tal. Infelizmente a gente não conseguiu acesso, e em 2007
foi no Vitória, né? Que a gente conseguiu acesso para a Série A lá também. Foi bem legal lá a Cara, você passagem lá. jogou nos dois? Joguei. Rapaz, esse cara é bom mesmo. Entrou uma galera aí, o Silvio Cutivac. Fala, Silvio, um Ih, abraço. O rapaz, Andrade os caras estão Sombra. no final, Fala, rapaz. Andrade. Um abraço, cara. Os caras só entrando Galera, no final, rapaz. pois Onde você é, pô. estava, galera? Poxa, que legal. Sonato, e o que você espera encontrar o futebol depois de período da pandemia? O que você espera do futebol? Pois é, cara. Vamos ver se a gente consegue aí uma definição disso, né? Que tá difícil realmente, né? A gente não sabe como é que vai ser. Já existe uma dificuldade grande, já foi prejudicado bastante, né? Por essa paralisação. E a gente espera que os órgãos competentes aí tenham a melhor saída para isso, né, cara? Não sei como é que vai ser a questão do calendário, vai ser apertado demais. A FIFA já vem com essa determinação de 5 substituições, que vai ser importante, e com certeza vão ter que acumular jogos, datas, né, para tentar prosseguir com as competições, ou iniciar as competições, não sabe. Mas acho que vai depender tudo de até quando isso vai durar, né? Então, assim, pelo que a gente tá vendo aí, principalmente hoje, aqui no Rio, parece que a curva começou a dar uma caída, né, na pandemia aí. Tomara que isso se confirme e que as atividades, não só o futebol, apesar que a gente vê muita gente já na rua, né, cara, então mas apesar que a gente que realmente aconteça que essa curva comece a descer, a cair aí, para que a gente possa estar retornando aí a uma normalidade, né? Ou então tomando os devidos cuidados para poder começar aí normalizar a nossa vida, né, cara? E a sua expectativa pessoal? Você já tem algum projeto já para esse ano? Já tem alguma sondagem? Como é que está Cara, o... eu tive uma até essa semana, ontem tive uma sondagem aí, mas muito precoce ainda, não, só realmente alguns detalhes, assim, sondando, perguntando a disponibilidade e tal. E vamos aguardar, cara, vamos aguardar. Infelizmente, essa pandemia parou tudo e atrasa tudo, né, cara? Então, assim, Verdade. vamos aguardar aí quando tiverem as datas já confirmadas, que as competições vão retornar, para a gente poder aí, quem sabe, aí tá voltando a atividade aí. Isso aí. Minutinhos finais da nossa live. Estamos aqui com o Sorato, grande artilheiro, né? Um cara que deu uma aula aqui de futebol, aula de história também, de vida, lição de vida. Eu queria que você deixe uma mensagem final aí para o pessoal que está nos acompanhando aí, o pessoal que vai ouvir, vai ver essa live ainda, vai ficar Pô, gravado. show. Pô, cara, primeiro agradecer a todo mundo que entrou aí, a galera que, pô, demonstrando muito carinho por mim aí, obrigado, cara. Abraço a todo mundo, a galera aí que, pô, o Jefferson que entrou, chegou aí, já estava aí lá de Santa Catarina, um cara que sempre está prestigiando. Uhum. Pô, uma galera, o Bruno que entrou aí, que a gente jogou futebol de 7 uma vez lá no Espírito numa competição. Então, assim, cara, eu acho assim, vamos nos cuidar aí desse momento que a gente está passando aí, é, que vocês fiquem bem aí. Eu sei que tá maçante para todo mundo ficar em casa, Sorato, vai cair, não é fácil, vai cair. não é fácil. Mas beleza, Gente, então.